Boa tarde a todos. É com grande alegria que a gente está dando prosseguimento aos estudos da nossa reunião online de sextas-feiras e vamos iniciar com a leitura do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e foi feito por diversos autores, tá? A lição é a número 23 do Espírito da Verdade. No Reino da Ação, capítulo 10, item 1. Não condene, ajude ao outro. Cultive serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que você amanhã talvez esteja precisando também de auxílio e em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. Foi dada por André Luiz. Então, que a gente possa refletir durante o estudo de hoje sobre o nosso procedimento diante daqueles que estão equivocados, estão ainda fazendo mal e prejudicando a si mesmo, porque a gente sabe que todo o mal que nós façamos aos outros é a nós mesmos que o fazemos. Porque, como a gente costuma dizer, nós podemos enviar para o universo vibrações de paz, de harmonia e de luz e recebermos de volta, assim como também podemos desejar o mal e esse mal um dia retornará para nós, porque é da lei, a lei de causa e efeito, como a gente costuma dizer, né? Então, vamos primeiramente fazer a nossa prece, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré e a toda essa direção espiritual da Casa do Caminho que nos assiste, que nos orienta e que nos dirige. E assim, Senhor, que Tu possas nesse momento nos dar as inspirações, as intuições, para que possamos desenvolver esse estudo do Teu Evangelho. Que a vossa paz e o vosso amor nos envolvam, para que possamos desenvolver esse estudo. E que seja, Senhor Jesus, em seu nome, em nome de Maria, em nome de toda essa direção espiritual, e acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que damos por encerrada a prece e início ao estudo do Teu Evangelho. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o subtítulo é Perdoai para que Deus vos perdoe, dos itens 1 a 4. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Então, como eu disse anteriormente, tudo aquilo que a gente vibrar em favor, a gente vai ter de volta. Não devemos fazer isso com interesse, mas devemos fazer isso com todo amor, com toda dedicação, assim como o Mestre até hoje continua nos dando todos os dias a oportunidade de a gente rever a nossa história, de escrever a nossa história de forma diferente. O item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Então, a gente sabe que nós precisamos de perdão. E se nós não perdoarmos, como é que nós vamos querer que Deus nos perdoe? Porque todos nós somos falíveis,
Todos nós estamos em aprendizado. Este planeta aqui é de expiações e prova, onde nós estamos expurgando as nossas imperfeições, as nossas mazelas, para construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de amor. Porque às vezes o que falta é o amor, para que nós nos compreendamos e possamos, de alguma forma, auxiliar aquele que está ao nosso lado. Porque todos nós somos viajantes deste planeta Terra. E todos nós estamos aqui para nos auxiliarmos reciprocamente. E vamos lá. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Também está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então, a gente vê aqui que que Jesus está nos dando a lição para que nós perdoemos indefinidamente. Eu acho que até, não sei se é Gandhi, que nunca se sentiu ofendido. Então ele achava que ele não tinha que perdoar porque ele não se sentia ofendido. Mas nós somos muito melindrados. Nós somos muito, assim, inconstantes nas nossas decisões, nos nossos atos, pensamentos, sentimentos. A gente está sempre se achando, podia ser melhor, mas não é assim. Tudo está de acordo com aquilo que Deus assim o quer. Porque a gente costuma dizer que não cai nenhuma folha de uma árvore sem que seja da permissão de Deus. Então, que a gente possa ter consciência dos nossos atos e perdoar indefinidamente. Porque também, às vezes, a gente entra em contato com um irmão que talvez naquele dia não esteja bem, esteja mal-humorado, então ele pode nos agredir, pode nos ofender, mas a gente não deve ficar triste com isso, porque nós somos assim, nós somos inconstantes. Hoje nós estamos alegres, felizes, amanhã a gente está angustiado, desesperado com alguma coisa, mas nem por isso a gente deve desanimar. Vamos fazer o bem todo que nós pudermos. Aí a gente lembra da mulher adúltera, né? Que foi colocada na praça para que ela fosse apedrejada. E Jesus, então, diz para todos aqueles que estavam ali, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E foi o que André terminou nessa mensagem que ele nos enviou. Se nós estivermos sem pecados, que atiremos a primeira pedra. Então, todos nós somos suscetíveis de erro, todos nós temos as nossas mazelas, todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós temos, sim, defeitos milenares que nós temos que trabalhar hoje para um futuro melhor. Então, a gente começa a preparar hoje o nosso futuro, né? Para que a gente, quando retornar do plano espiritual, quando lá estivermos e retornarmos, encontrar um mundo melhor. Porque somos nós que vamos dar esse incentivo para que o mundo melhore, para que tudo se transforme. E se a gente quer um mundo melhor, nós temos que fazer os nossos sacrifícios, fazer as nossas escolhas, para que tudo se transforme em melhor, né? E vamos ler o último item, que é: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. Então, quando nós estivermos diante de uma atitude com um companheiro que está sendo agressivo, sentemos, conversemos com ele, vamos deixar que ele abra o seu coração e alivie as suas dores. Porque todos nós trazemos dores, todos nós estamos, sim, procurando fazer o melhor, procurar conviver de uma forma mais harmoniosa, com paz.
mas todos nós temos os nossos 5 minutos, que a gente costuma dizer, de destempero, de desarmonia, mas nem por isso a gente tem que estar em constante guerra contra os nossos semelhantes. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Aí não é a gente dizer, eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver essa pessoa. Não, não é esse o perdão. É perdoar, compreendendo que cada um dá aquilo que tem. Porque aquele que está oferecendo pedras a nós é o que ele construiu para si, é o que ele foi ensinado, talvez, né? A gente não sabe. A gente tem que ter a compreensão sadia de que somos espíritos imperfeitos, rebeldes às leis do Pai. Mas estamos aqui, sim, para fazer um mundo melhor, para fazer um mundo de harmonia, de serenidade e de paz. E ele ainda fala: a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Não é você dizer que perdoa e ficar, ruminando ideias negativas, desejando o mal do outro, porque não é isso que nós temos que fazer. O cristão verdadeiro é aquele que olha o seu irmão e compreende que nós estamos todos encaminhados e estamos todos procurando dar o nosso melhor. Mas nem sempre a gente está num dia bom. Às vezes a gente está angustiado com alguma coisa. O mundo está cheio de problemas, o mundo está cheio de dores. E quando a gente vê o noticiário, a gente vê tantas notícias tristes, aí a gente pensa, é interessante como notícia triste dá ibope, né? E às vezes uma atitude positiva daquele que está fazendo bem a alguém, não que a gente ache que todo mundo tem que fazer propaganda do bem que está fazendo, porque a gente tem que fazer o bem desinteressadamente. Como a gente costuma dizer, fazer o bem sem olhar a quem, né? Porque na doutrina a gente está assim, praticando a lei de amor e de caridade que Jesus nos ensinou o tempo todo. Em amar a Deus de todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer todo o bem possível aos nossos semelhantes, fazer aquilo que desejamos para nós, tomarmos essa iniciativa de fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Porque é isso que a gente tem que fazer, tá? Aí ele ainda fala que o ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. Então, eu não posso dizer que eu sou boa, porque eu tenho tanta inferioridade ainda para ser burilada, tantos defeitos para serem corrigidos. Então, a gente tem que pensar que todos nós estamos encaminhados. Hoje erramos, amanhã acertamos e assim vamos caminhando. Porque Deus, Ele deixa que nós escolhemos o mal que acaba nos prejudicando. Por quê? Para que através desse erro nós reflitamos sobre as nossas atitudes e possamos rever os nossos atos, pensamentos e sentimentos e buscarmos nos transformando a cada minuto da nossa existência. Porque se a gente for pensar, os espíritos que aqui estiveram tiveram regalias? Não. Foram homens que tiveram os seus problemas, as suas dificuldades, mas enfrentaram e conseguiram triunfar. Tiveram a vitória. Então a gente tem que pensar nisso, que a gente está aqui sim para ser melhor. Eu não vou apontar o dedo para o Joãozinho nem para a Maria, porque eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Então, que a gente possa construir um mundo melhor a partir das nossas atitudes. Aí ele fala que o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima dos males que eles possam fazer. Então, é o que Gandhi fazia, né?
que ele não se sentia inferiorizado, não se sentia atacado, nem prejudicado. Então ele dizia que não tinha nada para perdoar. Por quê? Porque ele já era uma alma que tinha uma elevação. Então ele teve dificuldades. Sim, a gente sabe que ele era advogado lá no país em que ele vivia. Ele teve uma atitude diante de uma situação em que seu pai sofreu e ele modifica todo o seu caminhar. Então a gente vê que são almas que às vezes elas vão passando com ilusões, mas quando elas percebem o grande mal que estão fazendo a si mesmo, porque não é a ninguém que a gente faz mal, né? Ele mudou de atitude e ele se transformou. Então ele não se sentiu ofendido por nada. Então que a gente possa ter essa pequena luz em nosso coração, quando a gente estiver diante de alguma atitude, que a gente tenha que parar, pensar e perdoar, porque esse é o propósito da nossa existência. Porque se a gente for pensar em todos os erros do nosso passado, a gente vai ver que a gente é muito feliz com a situação que nós estamos atravessando hoje. E se a gente olhar para trás, existem pessoas que sofrem e não lamentam, e não reclamam. Então, que a gente possa tomar elas por espelhos. Aí é que a gente tem um desprendimento de tudo aquilo que nos prende a este mundo. Porque nós somos viajantes deste planeta, sim, para que possamos, vamos dizer, sanear o mal que ainda existe nele. Porque é a partir de nós que isso vai acontecer. Então, que nós oremos, que nós vibremos uns pelos outros, que nós desejemos o bem de todos aqueles que estão ao nosso entorno. Porque às vezes são irmãos que não tiveram as mesmas informações que nós, são espíritos que não têm amor, que não receberam amor. Então, eles estão aí praticando atos de barbárie, de atrocidades, mas um dia também chegarão à perfeição relativa, porque esse é o objetivo que Deus traçou para cada um de nós. Então, que nós possamos compreender e orar por eles, para que eles possam despertar enquanto estão a caminho, que eles possam dar uma guinada, assim como Saulo, quando ele achava que Jesus tinha vindo derrogar a lei de Moisés, e na realidade não. Jesus veio cumprir a lei, mas ele veio trazer o quê? Um pai amoroso, um pai misericordioso, que vive nos perdoando todas as nossas fraquezas, todas as nossas imperfeições. Então, vamos pensar nisso, né? Aí ele fala que uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Então, a gente vê quando a alma ela já é elevada, ela faz o bem naturalmente. Para ela não é nenhum sacrifício fazer o bem. Agora, para aquele que ainda se acha infeliz, se acha vítima, vai lamentar e vai reclamar o tempo todo, né? Que a gente possa ser essa calma, plena de mansidão e caridade. Caridade por quem? Por nós mesmos e por todos aqueles que estão ao nosso entorno. Aí ele ainda fala: infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Então a gente também vai pensar aqui numa coisinha, né? Quando nós estivermos numa atitude de erro, que a gente deve estar achando que está enganando os homens, a gente pode enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Porque Deus nos conhece. Ele conhece a cada um de nós pelo nome. E Ele sabe o fundo do nosso pensamento. Ele conhece o nosso sentimento. E nem por isso Ele nos condena. Ele vai deixando que nós erremos para que uma hora a gente dê um clique, como a gente costuma falar,
e possa modificar a nossa existência. Possa ser, sim, cada vez melhor. Porque esse é o processo. Nós estamos aqui para ser reeducados dos nossos erros do passado, dos nossos hábitos viciosos. E vamos fazer assim, com amor e com respeito a Deus. Não blasfemando, não se lamuriando, não se queixando e agradecendo. Aí a gente pensa assim, quando a gente estiver diante de uma grande dor, a gente tem que agradecer a dor, sim, porque a dor é um instrumento que vai nos fazer melhorar, vai fazer mudarmos de atitude, vai fazer mudar de sentimentos e de pensamentos. Porque a gente diz que o pensamento cria. E se nós, às vezes, não fazemos determinadas coisas, mas se o nosso pensamento for de maldade, de agressão, ela vai atingir o nosso companheiro. Porque o nosso pensamento chega até esse companheiro. Aí a gente lembra lá de uma história de Chico, que ele disse que achava que tinha levado um tiro nas costas. O que foi aquilo? Foi um pensamento de um companheiro que não concordava com o que ele estava dizendo e emitiu um pensamento de ódio por ele. E ele foi atingido dessa forma, como se tivesse levado um tiro. Então, que a gente possa, assim, quando a gente vê um irmão falando alguma coisa que não condiz com aquilo que a gente acredita, respeitemos, porque cada um tem as suas opiniões, cada um está assim. A gente vai até falar de religião, nada contra a religião, porque todas elas nos levam a Deus. Mas às vezes tem companheiros que têm equívocos da religião. E não seremos nós que iremos consertar. Porque cada um tem o seu dia, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento de despertamento. Aí ele fala: com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas se não perdoa as dos outros? Então a gente tem que refletir sobre isso. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o perdão é ilimitado. Não é uma vez, não é duas. Vamos perdoar quantas vezes forem necessárias, porque esse é o objetivo do perdão. No entanto, há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. Então, lembra que eu falei que a gente não deve julgar? A gente deve perdoar. Aí a gente sabe, como eu falei outra hora, às vezes o companheiro não está no dia bom, às vezes ele está equivocado sobre diversas situações, então a gente tem que ter, sim, a misericórdia para com os outros, assim como a gente deseja misericórdia para conosco. Ele ainda fala. A segunda é quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? A gente não pode fazer com que o outro nos perdoe o humilhando, porque o propósito do perdão não é esse. E eu vou ler até uma historinha que tem aqui no livro No Espírito da Verdade, que se trata de uma situação de um companheiro que está na rua e ele está levando o evangelho na mão porque ele vai fazer um atendimento a uma pessoa necessitada. Só que durante o seu trajeto, eu acho que até na Avenida São João, lá em São Paulo, isso, ou Avenida Ipiranga, alguma coisa assim. Aí ele está caminhando e, de repente, dá um tiro. Aí aquele alvoroço, os policiais acorrem,
aí pegam o rapaz que deu o tiro e o companheiro fica assim, esperando determinadas atitudes. Deixa eu até ver aqui um pedacinho, porque assim eu não fujo da história, entendeu? Como eu falei, chama tocaia, né? Então ele recebe o tiro, né? Aí o pobre moço desconhecido e armado foi preso e trazido à presença da vítima. Quer dizer, ainda trazia. O nome dele é Luiz Borges, esse companheiro. Ele era um tarefeiro da Casa Espírita, né? E é a Avenida São João mesmo. Aí ele fala que Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro que sobraçava na mão encostado ao peito. Quer dizer, ele trazia o livro encostado ao peito, quando veio o tiro, quem recebeu o tiro foi o Evangelho, né? Então, ele estava se dirigindo, então, para uma reunião em favor de um enfermo, aí ele peço desculpa. O tiro foi casual. Isso daí foi o rapaz que deu o tiro que está falando isso. Mas os policiais retinham no furioso, né? Assim, a gente sabe que a atitude, às vezes, dos policiais são meia agressivas, né? Aí Luiz Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou: olha que coisa mais linda. Vejamos a mensagem do Evangelho. E ante o assombro geral, leu na página aberta as belas referências do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, que é pertinente a este capítulo, a esse item que nós estamos lendo. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão que o havia prejudicado num processo de herança, e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Então, olha como é que a gente vê como a providência divina, ela nos usa às vezes para determinadas atitudes, e o rapaz se arrepende e diz que não vai mais cometer o crime que ele ia cometer. Quem trouxe essa mensagem foi Hilário Silva, é um companheiro lá de André Luiz em Nosso Lar. Então, a gente vê que a misericórdia ela nos alcança em todos os momentos da nossa existência. Nós estejamos atentos para não julgarmos, para não fazermos, sim, julgamentos precipitados. Ver que a intenção dele não era atingir Luiz Borges, mas assassinar o irmão que tinha prejudicado ele num processo de herança. Aí a gente vê quantos equívocos a pessoa às vezes traz. Por quê? Por falta também de informação. Tanto é que quando ele escuta a lição da misericórdia, do perdão das ofensas, ele se queda e chora e diz que não vai mais cometer aquela atitude que ele estava tentando fazer, né? Vamos ver aqui mais um pedacinho. A segunda, Se ele estende a mão, não é com benevolência. Aí a gente vê que, na verdade, Luiz Borges, ele teve uma atitude de benevolência, porque ele se assustou, ele levou o tiro, ele poderia ter morrido. A gente não sabe qual seria o desfecho final dessa história, mas, graças a Deus, tudo terminou diante da misericórdia e da bondade do Pai. Aí, se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Nós somos generosos, nós somos bons. Aí a gente lembra de Jesus. Jesus disse, quando o moço rico lhe pergunta: bom, mestre, ele fala: não, não me chame de bom, bom só o Pai o é. Então a gente vê que se Jesus, na sua grandeza espiritual, na sua atitude, que ele já era um espírito de luz, ele falou isso, imagine nós. Nós somos bons? Não, nós somos espíritos muito imperfeitos em construção de
melhoria. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto da outra. Não, isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer constatação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Então, que a gente tenha a misericórdia como um pensamento diante de um irmão que está numa atitude errada. Que nós tenhamos misericórdia para todos aqueles que nesse momento fazem correr o sangue de seus irmãos sobre a terra. Porque, como eu disse no começo do estudo, tudo aquilo que a gente faz aos outros, um dia retorna para nós. Que a lei de causa e efeito, ela é para que a gente se corrija. Não é uma punição. Deus não nos pune. Deus nos dá, sim, chances para que a gente possa refletir sobre a nossa atitude e modificá-las. Porque este é o propósito que a doutrina nos nos dá chance de sermos melhores. Porque este é o propósito do mundo. Caminharmos na terra como irmãos que somos. Se temos um Pai que nos criou e que quer o nosso bem, façamos a nossa parte. Sejamos fraternos. Perdoemos, sim, aqueles que nos ferem ou caluniam, ou aqueles que nos perseguem. Porque todos nós somos espíritos em caminhada evolutiva para fazer um mundo melhor, a partir do perdão e da misericórdia. E ninguém foge à lei, porque a gente pode se esconder sobre outras máscaras, sobre outras chances de reencarnação, mas tudo aquilo que nós temos que reconciliar com a lei do Pai será feito, por acréscimo da misericórdia de Deus. Então, valorizemos, sim, tudo aquilo que nos chega e aproveitemos a oportunidade. E que Deus possa nos abençoar, nos dando, sim, toda a condição de melhoria e de aproveitamento. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo pela oportunidade do estudo, agradecendo pela chance da vida, agradecendo por tudo que temos e por tudo que somos, e que nós tenhamos a responsabilidade, porque só somos usufrutos daquilo que o Pai nos empresta, que tudo pertence a Ele, nada nos pertence. E até o corpo teremos que prestar contas do bom uso ou mau uso que dele fizermos. E assim, Senhor, agradecidos, te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o estudo do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças.